Olá pessoal que acompanha aí, os parceiros, os camaradas da RC, da Ação Revolucionária Comunista, aqui no Instagram já aberto. Estou aqui aguardando começar a transmissão pelo Facebook. Estou aqui vendo. Bom, acho que começamos aqui pelo Facebook. Acho que é isso. O pessoal aí que está acompanhando pode me dar uma dica aí, se está acompanhando já pelo Facebook. Estou recebendo aqui só os dados do Facebook, mas eu acho que deve ser isso. Para mim aparece que eu estou ao vivo. Só um minutinho aqui, gente, para eu ter certeza que está tudo bem. Bom, como todo sábado a gente faz aqui pelas redes sociais da RC, a gente vai fazer mais uma análise marxista de algum ponto muito mais quente, vibrante, perigoso, que merece nossa atenção e nossa reflexão durante a semana. Nas últimas semanas, os temas têm sido praticamente quase sempre os mesmos, né? Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro. Isso tem sido mais ou menos a nossa dinâmica. Eu espero que mais para frente a gente toque outros assuntos. E a gente vai fazer isso semana que vem. Acho que já está na hora da gente, por exemplo. Saudações, Adalberto, meu camarada. Muito bem-vindo. Precisamos ainda fazer uma transmissão a gente, Adalberto. Pegar algum tema interessante. Mas eu acho que a gente também merece, daqui a algum tempo, começar a fazer, pegar algumas repercussões que todos os sistemas que a gente debate têm, até em nível geopolítico, né? Então eu acho, mais para frente, pensar, por exemplo, a questão da Ucrânia, que é algo que tem preocupado muito aqui a Ação Revolucionária Comunista. Mas hoje a gente ainda vai ficar no tema Bolsonaro, por conta de recentes declarações dadas por ele, muito sérias, e daqui a pouco eu vou entrar no detalhe dessas declarações, mas primeiro só lembrar todo mundo que a RC é uma ação, né, uma organização, que não é um partido, não é um coletivo, que não é não tem a visão de ser o partido revolucionário, mas que é uma ação, um conjunto de pessoas que busca realizar tarefas de divulgação, agitação e propaganda, reflexão, formação de cunho marxista revolucionário, né? Falar marxista revolucionário é quase um exagero, né? Marxista ou deveria ser revolucionário. Lamentavelmente tem muitos que acham que não. O Adalberto perguntou aqui se está sem som. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? É isso? Não sei se pipocou aqui o meu Instagram. Tá ok aí o Instagram? Vou pedir aqui pro pessoal da técnica dar uma olhada. Neilton, e aí, camarada? Tá com som, Adalberto. Será que não é seu celular que tá com algum problema? Não sei, eu tô aqui no outro cômodo da nossa casa, que tem um barulhão na rua, não sei se isso está atrapalhando, talvez, se vocês tiverem ouvido barulho de automóvel. Adalberto, o Adalberto está sem áudio. Você consegue entrar em contato com o Adalberto? Aqui tá ok, Adalberto. Acho que o Adalberto está sem áudio. O pessoal vai aqui entrar em contato com o Adalberto. Bom, como eu falei para o Adalberto, né, acho que a gente precisa já pensar numa transmissão juntos, hein, Adalberto? Adalberto e Neito são camaradas de estudo, pessoas muito queridas. Bom, vamos lá. O tema hoje são as recentes declarações dadas por Bolsonaro. Como entender essas recentes declarações dadas por Bolsonaro? Sobretudo, elas são declarações dadas ali naquele momento em que ele dialoga com o pessoal, quando ele está entrando ali
no Palácio do Governo, né? Fica aquele espaço ali com os jornalistas e o público, e ele fica conversando com as pessoas, e ali virou uma espécie de um espaço onde ele manda recados, né? Um espaço extraoficial, né? Não são as redes de informação do governo propriamente dito, mas é ali que é onde ele fala o que ele quer, onde ele manda o recado, sobretudo ali para os seus seguidores mais fiéis, os seguidores do bolsonarismo. O Ed Abissal entrou. Depois eu vou pedir para vocês darem uma olhada aqui, ó, pessoal da técnica, porque eu não estou conseguindo ver os comentários aqui pelo Facebook. Se você puder vir aqui, depois dar uma olhada, tá bom? Bom, o que foi que o Bolsonaro falou exatamente, né? O que o Bolsonaro disse? Bolsonaro, eu anotei aqui, ele falou o seguinte, em uma dessas declarações que ele dá, que foi... as pessoas citando ali a fome que o povo está passando, as dificuldades todas que o povo está passando, ele falou o seguinte, abre aspas, o pessoal diz que tenho que tomar uma providência, estou aguardando o povo dar uma sinalização, fecha aspas. Esse foi o recado do Bolsonaro, né? Ao longo da semana ele falou, fez mais comentários nesse sentido, numa clara demonstração de chamamento, né? Um chamamento mesmo às pessoas, manifestem-se, né? Venham comigo. Bom, vamos começar do princípio. Bolsonaro, e a gente já disse isso muitas vezes, Bolsonaro é um fascista, né? Ele é um típico político fascista que é o fascismo, que é a forma política mais recente que a história criou, né, surgida no pós-Primeira Guerra Mundial, como o Ed Abissal colocou aqui, mas sim, o problema não é tanto o Bolsonaro, mas quem compactua com ele, exatamente, é essa a linha de raciocínio que a gente vai seguir aqui. Bolsonaro é um fascista. O fascismo, né, ele é mais uma forma política de governos autoritários, governos burgueses autoritários. Mas diferente das outras formas autoritárias, ele tem um diferencial muito grande, né? E qual que é esse diferencial? O fascismo, ele se move pela mobilização das pessoas. Uma ditadura militar, por exemplo, a gente conhece bem o modelo de ditadura militar no Brasil. Uma ditadura militar, ela se move pela não mobilização das pessoas, né? O governo militar, ele não quer pessoas na rua. O governo militar, ele quer as pessoas em suas casas, ele não quer mobilização, né? O governo militar, ele quer uma estabilidade obtida à base de uma disciplina militar muito forte, né? Agora o fascismo não, o fascismo, ele se mexe a partir de uma tensão constante, né? de uma tensão constante, e uma tensão essa que mobiliza as pessoas, uma tensão essa que coloca as pessoas em agência. O fascismo, ele agencia as pessoas, agencia no seguinte sentido, ele coloca as pessoas em movimento. O Bolsonaro está ensaiando essa ampla mobilização das pessoas há muito tempo. E aí eu preciso lembrar que o ano passado, em março do ano passado, no dia 15 de março do ano passado, estava agendada uma gigantesca mobilização pelo país dos apoiadores do Bolsonaro, esses apoiadores mais radicais, e essa seria uma grande mobilização, e ela já estava em curso, toda a sua parte de divulgação, propaganda, de forma muito grande. Por que essa mobilização não aconteceu? Por conta da pandemia, né? A pandemia impediu a realização desse primeiro grande ato. Existiram vários grandes atos em favor do Bolsonaro, mas essa seria a maior de todas, e essa tinha um endereço específico, né? O STF. Sobretudo o STF, os deputados, enfim, mas quando o Bolsonaro começou a escalar, né, a aumentar a escala de agressão ao STF. Veio a pandemia e o que aconteceu, como o Ed Abissal colocou, de 300 chegaram 30, né? Tô brincando, foram os gatos pingados ali, porque a pandemia desmobilizou essa ampla mobilização. Mas Bolsonaro continuou tensionando desde então, no movimento de vai e volta, né, que também é típico,
tentando tensionar com as instituições. Tem um fator aí que é determinante, que é o seguinte. Quando o Bolsonaro ganhou as eleições, o que as pessoas estavam esperando é que ele começaria uma ditadura logo de cara, né? As ditaduras, raramente, historicamente falando, raramente as ditaduras começam logo de cara. É sempre um processo, né? Um processo porque uma ditadura não é só colocar o canhão em cima das pessoas. É muito mais difícil, né, organizar isso. Então vamos lembrar que o Mussolini, por exemplo, o Mussolini ele assume o poder, né? Vou pegar um exemplo de um fascista clássico, né? Mussolini assume o poder em 1922 na Itália, mas é só em dezembro de 25 que ele finalmente estabelece uma ditadura fascista, né? Quando ele muda a Constituição de fato e quando ele deixa de ser, isso é o documento, né? Essa lei que foi aprovada, eu até anotei a data aqui, né? Dia 24 de dezembro de 25, a lei diz que ele não é mais o presidente do Conselho, né, de Ministros, né, como é normal se colocar dentro de um governo parlamentarista, e ele se torna chefe de governo, ele se torna o chefe de tudo. Né? Então foram aí 3 anos, né, de 22 a 25 até Mussolini assumir o poder. Mesmo o golpe militar no Brasil, né, o golpe ele acontece em 64, mas o golpe vai endurecer de fato, né, e tomar as feições que se tornaram aquelas que a gente conhece em 68. Então foi um processo mais lento. Poucas só ditaduras, né, que começam de uma forma já extremamente agressiva, porque ela precisa ir convencendo diversos setores da sociedade, né? Os setores precisam ver que essa ditadura lhes é agradável. O Ed Abissal aqui comentou os parceiros, quem realmente é perigoso atrás do bolsonarismo, né? Os empresários, políticos, enfim, né? Eles precisam ver que esse é o terreno que lhes é favorável. Vamos lembrar o seguinte, né? Mais do que qualquer ideologia, o que a grande burguesia quer é dinheiro, é reprodução do capital. Então eles precisam ver que esse novo governo vai lhes permitir, né, uma maior reprodução do capital. Esse é o primeiro ponto. Então o Bolsonaro está ensaiando aí, né, um crescimento do seu poder. Isso é fato. A pandemia atrapalhou talvez esse momento, né, o ano passado, como eu disse, né, quando ele faria essa grande marcha. Na época eu escrevi um artigo aí para a revista, para o jornal o Le Monde Diplomatique Brasil, o que eu falava ali, assim, né, assim, com certos exageros, teria sido para o Bolsonaro a sua marcha sobre Roma, que é a marcha que os fascistas fizeram na Itália, que não foi tão importante para a revolução, para a tomada do poder pelos fascistas, mas que fez parte do processo, né? O pessoal do Facebook, eu acho que a página caiu, eu vou pedir para o pessoal técnico aqui dar uma olhada, né? Pedindo para recarregar a página, mas eu vou continuar aqui pelo Instagram. Pois bem, então o Bolsonaro está preparando a sua escalada, né? Ele está preparando o seu processo. E aconteceu um fator mais preocupante para o Bolsonaro agora, que é o Lula ter se tornado um candidato apto a concorrer às eleições. E isso abre 2 possibilidades para o bolsonarismo, né? Ou se acomoda no jogo democrático, burguês, ou ele avança. Ao que parece, a opção do Bolsonaro é avançar, né? É aumentar a escalada, né? Essa escalada fascista. Como citando mais uma vez o comentário do Ed Abissal, né? O perigoso não é o Bolsonaro. Não, perigoso não é o Bolsonaro, né? Perigoso é o bolsonarismo. Né? E o que eu quero dizer com o bolsonarismo? Né? Não sei se eu já cheguei a comentar isso aqui antes ou não, mas mesmo após a morte de Hitler, a morte do Mussolini, do Franco, do Salazar em Portugal, os fascismos das suas nações continuaram. Né? Só para vocês terem uma ideia, quando na Espanha houve, né,
a tentativa, se não me engano, foi da Catalunha, de se tornar independente da Espanha, né, em que o governo espanhol agiu com uma tremenda truculência contra os catalães que estavam lutando pela sua autonomia. Quem foi até a Catalunha, né, acabar com todo o referendo, né, ações de rua, ações violentas, foram os fascistas franquistas, né, os seguidores de Franco ainda estão ativos, e eles foram para a Catalunha para desbaratar ali a luta dos catalães pela sua autonomia. Então, sim, mais perigoso que a figura do fascista são aquelas pessoas que ele agenciam e que continuam em movimento depois dele. Mas, enfim, então a gente tem que ver como é que esses que estão por trás vão lidar com essa escalada agressiva do bolsonarismo. Quem está com o Bolsonaro? O Bolsonaro ainda tem setores da grande burguesia consigo, né? Não são setores gigantescos, né? Mas são setores da grande burguesia. Muitos militares estão ao lado ainda do Bolsonaro. Eu acredito ainda que a grande parte dos militares, dos oficiais, estão do lado dele, sobretudo os oficiais de baixa patente, né? É uma base ali do bolsonarismo muito grande. As PMs ainda do lado do bolsonarismo. Então nós temos aí uma rede bolsonarista muito grande. Essa sim é perigosa. E essa sim pode se tornar a força bruta do Bolsonaro. Mas também existe um outro setor da sociedade que, ao nosso ver, da RC, eles são mais perigosos nesse momento. Que setores são esses? O povo comum, né? A parte da classe trabalhadora, que é mobilizada pelo bolsonarismo, e parte da pequena burguesia, que é mobilizada pelo bolsonarismo. E por que esses são os mais perigosos agora? Porque Forças Armadas, PMs, só serão legitimados em suas ações contra o povo se o próprio povo pedir essas ações, né? Eles ainda precisam de uma base de povo na rua que possa legitimar qualquer ação mais autoritária. Porque é justamente essa massa de pessoas na rua que vai legitimar, vai passar ali um verniz de democracia. E isso é algo muito sério. E ao que parece, o bolsonarismo tem utilizado a situação durante a pandemia como o instrumento de mobilização das pessoas. E aí o bolsonarismo criou um paradoxo que, ao que parece, bem eficiente, que é: não há política pública para lidar com a pandemia. Essa política pública não existe, né? Essa política pública ela se resume aí ao novo auxílio, que é um valor irrisório, mas existe o seguinte discurso. Todo pai de família, todo chefe de família, como eles são muito patriarcais, eles usam mesmo a figura do pai, não só, né, do provedor e provedora, precisa sair para trabalhar. E quando não se deixa as pessoas saírem para trabalhar, o que se quer é que as pessoas fiquem presas. E por que querem que as pessoas fiquem presas? Porque isso garante o controle sobre as pessoas, o controle político sobre essas pessoas. E quem quer as pessoas presas? Ora, governadores, o Supremo Tribunal Federal, as autoridades sanitárias todas. E por que esses setores querem? Porque esses setores, eles são todos agenciados pelo comunismo, de alguma forma. Essa é a narrativa deles, né? Desse paradoxo criado pelo bolsonarismo. Esse paradoxo, né, essa mitologia se resume a: eu, Bolsonaro, presidente que defende as liberdades, inclusive a liberdade de ir e vir e a liberdade de trabalhar, quero que você, povo, possa sair às ruas para trabalhar. Quem não quer que você trabalhe são os governadores, o STF e as autoridades sanitárias, que criaram um grande complô contra vocês, trabalhadores. Eles querem controlar vocês e eu, Bolsonaro, quero vocês livres.
Esse paradoxo parece ter funcionado, né? E evidentemente ele vai funcionar, porque as pessoas precisam comer, precisam pagar suas contas. Na ausência de qualquer outra condição, as pessoas vão sair para trabalhar. Então, esse ter que sair para trabalhar acaba legitimando o que o Bolsonaro coloca. Aparentemente, no calor da hora, a empresa que tem feito pesquisas, e essas pesquisas são as mais interessantes, né, de popularidade, aí, interesse de voto e tal, tem dado um crescimento do lulismo em detrimento do bolsonarismo. Por que eu disse que essa pesquisa é interessante? Porque é a única pesquisa que tem ocorrido a cada 15 dias já há um bom tempo. Então isso é bacana porque vai dando um retrato aí um pouco mais espalhado no tempo. No entanto, estamos há mais de um ano das eleições. Um ano antes da eleição é um período, é um prazo muito longo para a gente poder fazer uma análise de quem tem mais chances de ganhar essa corrida. Não vamos esquecer, por exemplo, que o ano que vem é um ano simbolicamente muito importante, né? Assim, celebra aí a independência do país. A gente sabe que o país não é independente, né? Mas a gente tem aí o bicentenário, né, da independência, e isso vai ser usado pelo bolsonarismo com muita força, né? O ano que vem vai ser um ano de disputa do simbólico e do físico muito grande. Do físico pela fome, pela dificuldade, e do simbólico pelas representações que podem ser criadas nesse momento. Então é muito cedo ainda para dizer o que vai acontecer nas próximas eleições, mas também deve-se considerar até a seguinte questão: haverá eleições? Esse é um ponto. Se essa escalada bolsonarista ela cresce, se essa escalada bolsonarista se intensifica a partir da mobilização das pessoas, é possível que algo aconteça, né? O golpe já foi dado. Eu acho que é importante a gente perceber o seguinte: o golpe político, né, no Brasil foi dado já há muito tempo, né? A deposição da Dilma, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, tudo isso é a sequência de um golpe. É um golpe em vários atos, né? Mas o golpe ainda não se encerrou, né? O que está faltando para encerrar esse golpe é justamente a definição de quem será o beneficiado desse golpe e se tornará o condutor político do país a partir desse golpe. O que eu quero dizer com isso, né? Qual que é a leitura da RC em relação a isso? Ora, tirado a esquerda, né, colocada a esquerda de lado no processo político nacional, né, quer dizer, a esquerda hoje não é mais um sujeito político. A esquerda hoje está muito reduzida. E quando a esquerda consegue se colocar, né, uma prefeitura que ganha ali, né, alguma coisa aqui, a única coisa que a esquerda tem para apresentar é se tornar um gestor do capital mais humano do que aqueles que já estão. Mas a esquerda, de fato, como propositora, como transformadora, ela não está posta, né? Só para a gente ter um exemplo disso, o que houve de mais significativo na esquerda recentemente foi o Boulos ter chegado no segundo turno, né, das eleições na capital paulista o ano passado, com uma palavra de ordem que era uma revolução solidária. Isso é muito pouco, né? É muito pouco. A gente precisa de uma revolução econômica, uma revolução social, uma revolução que mude nas mãos de quem está ao poder. Mas, enfim, tirado a esquerda do jogo político, começa uma luta entre o grupo vencedor, né? Quem que é esse grupo vencedor? Bolsonaro não ganhou as eleições sozinhas. Bolsonaro ganhou as eleições a partir de um conglomerado que se formou. Quem que é esse conglomerado? O próprio grupo bolsonarista, né? Bolsonaro, seus filhos, as milícias, líderes evangélicos, toda a sorte ali do baixo clero do Congresso, né? Do que a gente chama de baixo clero, amplos setores da pequena burguesia, das Forças Armadas, das PMs, parte da grande burguesia. Esse conjunto formou um conglomerado, um amontoado, né, que se constituiu como força política e levou Bolsonaro
as eleições. Mas esse grupo não é coeso. Esse grupo eles são setores diferentes, com visões de mundo diferentes, todos eles tendo o capitalismo o seu ponto de saída e chegada, seus pontos de saída e de chegada. Todos eles querem a reprodução do capital e todos são sócios de alguma forma. Mas em termos políticos, eles são concorrentes. São aqueles que se juntaram para bater junto, mas agora estão no momento de correrem separados. E é aí que começa a briga entre eles, né? Mas veja, é uma briga no sentido político. Todos eles não querem restaurar os direitos trabalhistas. Todos eles não querem restaurar os direitos previdenciários. O pensamento econômico para eles é o mesmo. O que muda é quem vai tocar isso. E esse é um ponto importante. Nessa disputa, temos os bolsonaristas puro sangue, de um lado, e esses outros setores mais tradicionais da direita brasileira, né, da burguesia brasileira, do outro lado. O que esse outro setor tem a seu favor? O que eles têm a seu favor é tão somente as instituições. Eles controlam as instituições brasileiras há muito tempo. Eles estão no judiciário, né? Eles controlam o judiciário, eles estão nos parlamentos, eles estão em diversos gabinetes, né? Como cargos, pessoas concursadas. Então, esse setor tradicional, né, eles estão aí já há muito tempo, eles ocupam os postos do governo. Eles são os donos das empresas, dos grandes meios de comunicação e assim por diante. O que o bolsonarismo tem a seu favor? Eles têm atualmente a máquina do governo na mão e têm atualmente, estão tentando recuperar isso, o povo nas ruas. Isso é muita coisa, né? Mas é por isso que o bolsonarismo hoje luta contra essas instituições. Por isso que ele luta contra o STF, contra boa parte do Congresso, contra os governadores. Então o STF, boa parte do Congresso e os governadores estão do lado do povo? Não. É só uma disputa entre iguais, né? entre associados. Nós, o povo, estamos para lá. Seja um, seja outro, vão nos explorar de qualquer forma. Né? Isso é muito importante. Então Dória não é nosso amigo, esses governadores todos não são nossos amigos, o Gilmar Mendes não é nosso amigo e assim por diante. Mas então fica uma luta entre o bolsonarismo, né, o fascismo bolsonarista, né, o bolsofascismo, de um lado, lutando contra as instituições tradicionais. Isso é muito comum no fascismo. A luta de Hitler foi para mudar as instituições. A luta de Mussolini foi para mudar as instituições. Quase todas as experiências fascistas envolvem a luta contra as instituições. Porque o fascismo, ele começa como um movimento que, se consegue avançar, ele se torna governo, mas antes de tudo, o fascismo quer ser Estado. O governo é transitório, o Estado é permanente. Né? Então a luta do bolsonarismo contra as instituições brasileiras é uma luta contra os seus antigos associados, né, que começaram a disputar com ele a primazia do governo, mas também é uma luta pelas próprias instituições de Estado, visando a constituição de um novo Estado. E isso o Bolsonaro tem falado desde antes de ganhar as eleições, de que o governo dele seria um governo de transição para um outro país, para um outro Estado. Né? Então é muito importante a gente pensar nesse sentido. Então, para a gente encerrar, né, essa primeira exposição, essa exposição, retomando, quando o Bolsonaro disse essa semana, no sentido de que toda essa ideia de fica em casa atua contra o povo. Né? O Ed Abissal falou que travou, mas eu acho que votou, não foi isso, Ed? Eu vi que deu uma travadinha aqui, eu até segurei minha fala para ver se voltava. Dê um sinal aí se voltou, tá bom?
A gente está num dia de chuva aqui, o sinal da internet está muito ruim. Então já caiu o Facebook, talvez tenha travado aqui no Instagram por conta disso. Então, na verdade, assim, quando o Bolsonaro começa a soltar mensagem para o povo, ocupem as ruas, né, e me chamem, nesse sentido, né, de continuar sua luta contra os seus antigos parceiros de governo, para ele, Bolsonaro, assumir plenamente agora a primazia do governo, né? A primazia do governo. Eu nem acredito que seja de tirar essas pessoas do governo, mas ele se tornar o verdadeiro chefe de Estado e chefe de governo, sem ter que prestar conta às demais instituições brasileiras. Quando Rosa Weber, por exemplo, a ministra do Supremo, picota toda o decreto bolsonarista, né, de liberação das armas, ela não está fazendo isso porque ela está pensando no bem-estar da população. É um jogo de poder, né, o jogo para ver quem pode mais, que está ocorrendo entre eles, e eles estão atuando no sentido de atacar o Bolsonaro naqueles que são seus valores mais importantes, aquele que ele prometeu para a população. A liberação de armas é um deles. Por exemplo, o STF não atuou no sentido de evitar o corte dos direitos trabalhistas e previdenciários que eu citei agora há pouco, né? Então, o que nós estamos acompanhando hoje é uma luta entre o mesmo setor que hoje domina o país, né? Então, o setor mais tradicional, mais ligado à grande burguesia tradicional, que se tornou parceira do Bolsonaro por uma conveniência durante as eleições para afastar o petismo do poder, e que agora estão lutando contra essa mesma criatura que eles colocaram no mundo, que é o Bolsonaro. Sem essas pessoas, o Bolsonaro não teria sido eleito, mas também sem o Bolsonaro, essas pessoas não teriam tirado qualquer chance do PT ser governo. Por fim, para encerrar, vem sempre aquilo que a gente sempre lembra, né? O petismo não é não é aquilo que a gente pensa, né? O petismo, ele é um grande conciliador de classes, né? Não é à toa que, como já foi citado antes, mas não vou entrar muito nesse assunto, porque a gente já conversou, e a gente sempre acaba falando muito do Lula. O Lula já sinalizou, o Lula tem sinalizado hoje para a grande burguesia, inclusive, né, deixando claro que ele não vê problema nenhum em colocar as estatais no mercado, né? Então isso também é muito sério. Enfim, era essa pequena análise que a gente ia fazer hoje sobre essas declarações do Bolsonaro. Particularmente a RC se preocupa, a gente acredita que nesse momento o bolsonarismo está no recuo, né, político, ele está numa situação de recuo, ele está no canto, né? Mas a luta ainda está acontecendo. A luta está acontecendo. Eu acredito muito que uma das maiores aulas de política que eu tive na vida, né? Uma dica, hein? Uma dica. Uma das maiores aulas sobre política que eu tive na vida foi a luta entre o Minotauro, né, um lutador brasileiro, e o Frank Mir, se eu não me engano era o nome dele, né? Para os pesos pesados no UFC. Foi uma luta interessante, porque o brasileiro logo de cara deu um couro no gringo, né? E o gringo ficou grogue, ficou mole, balançou, mas o brasileiro não quis finalizar a luta ali, né? Talvez quisesse finalizar a luta de uma forma um pouco mais elegante, um pouco mais... E ele não finalizou. Ao não finalizar, né, deu ao estadunidense, lutador estadunidense, os segundos que ele precisava para se recuperar na luta. E ele se recuperou bem. Teve uma troca de golpes linda entre eles no chão, até a hora que ele travou o braço do lutador brasileiro e, num movimento seco, quebrou o braço do lutador brasileiro e ganhou a luta. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Bolsonaro está na corda, está nas cordas, né? Bolsonaro está ali como
como lutador dos Estados Unidos, grogue. Mas a luta não acabou. A luta não acabou. Seria preciso, né, um golpe mais potente contra ele. Mas a burguesia não vai dar esse golpe potente contra o Bolsonaro, de forma alguma. Né? Acho que esse processo ainda vai durar muito tempo e eu ainda estou muito curioso para saber o que os militares vão fazer nesse momento de desfecho que essa luta possa ter. Né? Os militares não entraram nessa para saírem calados e mudos. Acho que isso é importante e é isso por hoje, gente. Assim, eu vou ler aqui alguns comentários, né? A Lave colocou: nós andamos e voltamos ao PT. Por isso que eu falei bem rapidinho sobre o PT, né, pra gente não ficar avançando muito. Pensei que era Bob Sapp XD. Eu não sei o que é Bob Sapp XD, pessoal. Mas eu vou pesquisar, né? Enfim, né? E o Mourão, ele anda meio sumido. A Live colocou: e o Mourão? Pois é, né? O Mourão anda meio sumido, mas a gente sabe que o grupo que ele né, gerencia ali sobre a Amazônia, que agora tem também uma disputa muito grande com o Ricardo Salles, mas o Mourão, eu acredito muito que ele é um representante. Todos nós sabemos que as Forças Armadas tem seus segmentos ali, né? Tem seus grupos de interesse, seus grupos políticos internos. Eu acredito muito que o Mourão seja talvez um representante de um desses segmentos, enquanto o general Heleno seja talvez representação de outro segmento. Não sei, acho que a gente merece fazer uma análise do Mourão. O Bob Sapp era um lutador. Poxa, como é que eu não entendi essa do Bob Sapp? Eu não sou um grande acompanhador do UFC, né, mas eu acho que tem algumas lutas que nos ensinam muita coisa. É isso, gente. Queria muito agradecer a presença de todos. Pedir para vocês compartilharem esses vídeos, ampliarem o debate. Normalmente a gente conversa, pessoas perguntam assim: o que a gente tem que fazer agora? O que a esquerda tem que fazer? Organizem-se, né? Participem de coletivos, movimentos, partidos, sindicatos, onde for possível. Façam suas próprias transmissões ao vivo, façam suas análises. A gente precisa se organizar, a gente precisa buscar uma forma de lutar, a gente precisa... tem muita coisa para acontecer e nós, classe trabalhadora, estamos muito à parte desse processo todo. Nós estamos sendo vítimas, né? A gente está ao sabor do vento aí. A gente precisa recuperar nossas forças também e entrar na luta com protagonismo. É isso, gente. Valeu. Muito obrigado. Até sábado que vem. Até.